Notícias do Corinthians, e o Corinthians tem grande proposta por jogador, e o atacante Roger Guedes e Vitor Pereira de bem com a vida. E o Timão define situação de Bruno Mendes, você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians hoje. E o Corinthians segue na preparação para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense com novidades no elenco. O atacante Roger Guedes treinou entre os titulares e deve começar jogando. Segundo notícias do Corinthians, o atacante tem se mostrado bastante dedicado nos treinos e tem conversado muito com Vitor Pereira. O relacionamento entre técnico e jogador melhorou bastante. Quem ganha com essa história é o Corinthians. Vitor Pereira é um excelente treinador. E o Roger Guedes é um ótimo jogador. Ambos são de muita importância para o Corinthians. Vamos à escalação do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Atlético com Cássio, Rafael Ramos, João Vitor, Raul Gustavo, Lucas Piton, Maicon, Duqueiroz, Renato Augusto, William, Jô e Roger Guedes. Fala, fiel torcida, o que vocês acham da escalação do Corinthians para o jogo de amanhã? Comentem, quero saber sua opinião. Últimas informações do Corinthians. E o Corinthians se irrita em negociação com Bruno Mendes e decide não responder mais às propostas do Inter. Segundo notícias do Corinthians, o clube gaúcho insistia em envolver jogadores na negociação e dividir o valor pedido, que é de 6 milhões de dólares, convertidos em nossa moeda 30 milhões de reais. O Corinthians não responde mais às propostas do Inter e só negocia o atleta pelo valor integral da proposta, que é de 30 milhões de reais. Caso o Inter ou qualquer outro clube não pague os 30 milhões, o zagueiro deve retornar ao Timão no dia 1º de julho. Últimas notícias do Corinthians de hoje. E o Corinthians recusa a proposta de 3 milhões de euros por joia da base. Segundo notícias do Corinthians, a diretoria acredita que o valor seja baixo para vender Matheus Araújo. Vale ressaltar que depois das sondagens do Ajax da Holanda e agora do Sporting, que fez a proposta, o jogador tem subido com frequência para treinar com o time principal. Segundo as últimas informações do Corinthians, o Timão tem visto o jogador com olhos diferentes, pela repercussão que o atleta está causando em times europeus. Fiel torcida, foi preciso times de fora vir comprar o jogador para o Corinthians perceber que tem uma joia na base. Fala, fiel torcida do todo-poderoso Timão, o que vocês acham dessa história? Acredito que o Corinthians precisa contratar profissionais competentes para trabalhar com a base. E vocês, o que acham? Comentem, quero saber sua opinião. Essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje. Se inscreva-se e fique por dentro de todas as notícias do Corinthians atualizadas.